Fala, meu povo, boa segunda-feira para todo mundo. Vamos começar essa semana falando de Bahia, até porque tem informações importantes a respeito do mercado da bola do tricolor. O Ceni falou na coletiva contra a Jacuipense diversas vezes sobre o assunto contratações e eu vou também trazer informações a respeito disso. Eu trouxe nos vídeos atrás o interesse do Bahia no zagueiro Pedro Henrique e também do lateral esquerdo Marlon. A gente vai fazer tipo uma atualização aqui para vocês, óbvio, também complementando com algumas informações. E vamos falar também a respeito de jogos que o Bahia deve ter agora em março, todos os jogos já com horário e datas definidas pela CBF, pela Confederação Baiana também. Vamos repercutir o que o Bahia deve tentar fazer para evitar o desgaste nesses jogos, além das minhas análises também. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não se esquece de se inscrever para a gente poder chegar a 1.400 inscritos o mais rápido possível. Deixa teu like aqui também, porque é muito importante para o canal, para o vídeo, e você ajuda também, consequentemente, o nome do Esporte Clube Bahia, tá? Meu nome é José Victor, se você ainda não me conhece, eu sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia, e vamos começar logo esse vídeo para a gente não perder tempo. Meu povo, como eu falei para você, já vamos entrar no assunto das negociações, para a gente começar de primeira aqui do vídeo. Eu falei recentemente que o Bahia tinha um interesse na contratação do lateral esquerdo Marlon e do zagueiro Pedro Henrique do Atlético Paranaense. O Ceni foi perguntado ontem, não só uma, duas vezes, na coletiva a respeito da chegada de novos reforços, o que ele espera, se ele busca isso. E, enfim, foram respostas meio que vazias, óbvio, ele não pode dar detalhes do que está acontecendo internamente nessa busca por reforços, mas é muito claro que o Bahia está sim no mercado, está atento, está ativo e está buscando soluções para os problemas que a gente tem, pelo menos nesse elenco. Eu vou falar sobre a sequência dos jogos que a gente vai ter pela frente, mas, enfim, é uma sequência muito dura e difícil até o Campeonato Brasileiro. O Bahia praticamente só vai jogar decisões a partir de agora e o Bahia tem um elenco até considerável, né? Você tem opções em quase todos os setores do campo, mas existem lacunas, existe um desequilíbrio dentro do elenco muito claro, que é na lateral esquerda e na zaga, que o Bahia vai ter que buscar por reforços. A primeira janela agora se encerra no dia 7 de março, ou seja, pouquíssimos dias até lá, e esse prazo passando, o Bahia só vai poder contratar jogadores que sejam livres no mercado atualmente. Eu falei para vocês sobre o interesse na questão do Marlon, e o Bahia tinha interesse, ou tem interesse na contratação dele, porque é um jogador muito bom, que está com o contrato agora se encerrando, né, nesse ano de 2024, mas ele deu uma entrevista nesse final de semana falando que a situação dele no Cruzeiro está bem encaminhada para um desfecho positivo, ou seja, para uma renovação, mas confirmou também que outras equipes se interessaram nele. O empresário recebe diversas ligações e uma dessas equipes era o Bahia. O Bahia buscou a contratação do Marlon justamente por entender que era um atleta que estava com o contrato se encerrando agora e que poderia facilitar a vinda dele para o Bahia, tanto agora, nesse momento da temporada, coisa que eu achava muito difícil, ou no fim da temporada mesmo, já visando 2025. Ele tinha um contrato se encerrando no final do ano, ele já poderia assinar um pré-contrato no meio da temporada, mas poderia sair nesse momento, porque se o Cruzeiro não negociasse ele nesse momento, e, enfim, não conseguisse a renovação do contrato, o Cruzeiro não ia lucrar nada com a saída dele no final do ano. Então, era a oportunidade do Cruzeiro, caso não conseguisse a renovação, de, enfim, negociar o jogador, mas o desfecho positivo deve acontecer e ele deve realmente renovar o contrato. E aí a gente volta para outra situação. O Bahia já tem a contratação do Iago confirmada. O Iago chega por pré-contrato no meio do ano, lá para julho, mas até lá a gente não tem um lateral esquerdo pronto para competir na posição e para ser titular. O Rian acabou se machucando, infelizmente, nesses jogos agora do Campeonato Baiano e do Nordeste, e o Caio Roque ainda não está no nível físico ideal para competir. A gente só tem o Juba nesse momento que está ocupando aquela posição. É preocupante. É preocupante porque o tempo está passando e se o Bahia não conseguir trazer até 7 de março um jogador, coisa que eu não acho que deva acontecer, sendo bem sincero para vocês, a gente vai ter que buscar jogadores que estão livres no mercado nesse momento, e aí a gente sabe que o leque de opções é menor. O Ceni falou na coletiva, né, enfim, já entrando nesse assunto também, que não buscaria ou que não quer trazer, na verdade assim, que o grupo entende que é um negócio difícil, é um mercado difícil, muito complicado, e que os jogadores estão custando mais do que realmente eles valem. O mercado está muito inflacionado, está muito caro, e o Bahia não vai sair gastando rios de dinheiro, coisa que eu falei para vocês, inclusive nesse vídeo. Quem assistiu o vídeo sabe muito bem como é que está a situação. A situação do mercado atual brasileiro e até internacional também, para quem está acompanhando as notícias, está vendo que está bastante inflacionado. Muitos jogadores chegando, custando para os clubes muito do que eles realmente valem. E, enfim, e o Bahia não quer entrar nesse jogo, não quer entrar nessa disputa, não vai gastar rios de dinheiro. Eu sei que é o desejo, eu sei que o desequilíbrio é muito grande, que o torcedor quer ver jogadores de peso chegando e tudo mais, mas o Bahia não vai fazer loucuras no mercado para
satisfazer isso ou para satisfazer até a vontade própria. Eu não acho que o Cadu Santuri seja confortável na cadeira dele, entendendo que, olha, a gente não precisa, a gente não vai fazer isso. Não, eles querem, eles sabem da deficiência, mas tem toda uma parte burocrática e financeira também que o Grupo City tem como base, tem como assim estabelecido já no início da temporada, como um planejamento. E isso não vai ser quebrado. Eu sei que o desejo de todo mundo é que a chegada de reforços aconteça logo, aconteça de vez, no início da temporada, tudo bonitinho, tudo certinho, mas as coisas realmente não acontecem assim. Mas esperando muito por um desfecho positivo, espero que eles consigam encontrar uma solução para a lateral esquerda. É o que mais me preocupa nesse momento, porque é claro o desequilíbrio que o Bahia tem por ali. O Juba não é um lateral esquerdo, por mais que esteja até jogando bem na posição, ele está conseguindo entregar um nível ok, né, para o que o jogo pede, mas a gente sabe que quando começar o Campeonato Brasileiro as coisas vão ficar mais difíceis, os adversários vão ser mais complicados e, enfim, isso pode ser um problema. A questão da zaga também, até porque o Bahia não tem outro zagueiro canhoto dentro do elenco, a não ser o Vitor Cuesta, e o ideal seria que a gente tivesse pelo menos 2 no elenco, como foi na última temporada. O Raul Gustavo, tudo bem que passou grande parte do ano machucado, mas eram pelo menos 2 opções, ele e o Vitor Hugo. Esse ano a gente só tem o Cuesta e o David Duarte, que quando tem que jogar ali pelo lado esquerdo. Vamos falar agora sobre a sequência dos jogos. Eu comentei para vocês que o Bahia já conhece, né, todos os caminhos definidos até o final do mês de março. Todos os jogos já com datas e horários, pelo menos, já definidos. O caminho até o Clássico Bavi também. O Bahia vai enfrentar o Ceará nessa quarta-feira. Depois joga a semifinal, a partida de ida contra o Jequié. Depois tem um jogo contra o Caxias. Depois a volta do jogo contra o Jequié. E, enfim, é uma sequência muito pesada, né? Eu acho que todo mundo tá vendo que o Bahia, acho que dos últimos 8 jogos, vai fazer 7 deles fora de casa. É muito desgastante, é muito desumano de verdade. Eu acho que a partir de agora a gente tem que entender uma coisa. Eu sei que o desempenho, querer vencer e tudo aquilo, e tem que ser assim mesmo, mas eu sei que é o desejo de todo mundo, mas a gente não pode tirar essa parte do desgaste da equação a partir de agora. O Bahia vai enfrentar uma sequência muito desgastante porque vai ter que jogar agora contra o Ceará, assim, hoje é segunda-feira. Você tem terça amanhã praticamente para recuperar e já para viajar. Para quarta-feira jogar o jogo. Aí depois você tem que voltar para Salvador, viajar para Jequié, uma viagem longa que não tem aeroporto na cidade. O Bahia tem, assim, tem uma opção que é buscar a Vitória da Conquista, né, um aeroporto até lá e depois uma viagem de ônibus para tentar encurtar esse desgaste, mas mesmo assim ainda é uma viagem cansativa. Você vai para Jequié, depois você volta para Salvador, já tem que viajar para Caxias, lá no Rio Grande do Sul, uma viagem muito longa para jogar um jogo importantíssimo na Copa do Brasil, eliminatório, jogo único, tem que vencer e depois tem que voltar para Salvador, jogar semifinal de volta contra o Jequié, ou seja, são decisões, são jogos importantes e você ainda tem esse adicional a mais, que é o desgaste físico que a equipe deve ter dentro dos jogos, por ser decisões e também das viagens. Então, o desempenho vai cair em algum momento, isso é muito notório, é muito óbvio. Eu estou torcendo muito para que a gente consiga sobreviver. O ideal agora é esse, a palavra é essa, sobreviver. Esqueçam um jogo bonito, esqueçam um jogo perfeito, porque em algum momento desses jogos o nível vai cair pela questão física, do desgaste mental, física também dos atletas. E o Bahia, como eu falei para vocês, tem um elenco até em um certo ponto considerável, né? Você tem opções em algumas posições ali bacanas, ok, que são suficientes até um certo ponto, mas você tem um desequilíbrio muito grande, e aí você tem que estar deslocando jogadores, enfim, tudo isso acaba acumulando jogos e fica pesado. Acho que fica pesado para qualquer equipe, para o Bahia não é diferente. Então é isso. A gente precisa nesse momento entender que a gente vai sobreviver até lá nesses jogos. Não pode, o nível de cobrança não pode ser muito alto, não pode ser de terra arrasada por algum resultado ou por algum desempenho não ser satisfatório, como foi no jogo de ontem contra a Jacuipense. Eu falei para vocês no vídeo de análise, o Bahia claramente se poupou no jogo, né? Assim, tirou o pé do acelerador mesmo para não ter um jogo tão desgastante assim, porque quarta-feira ia ter uma decisão contra o Ceará. O Bahia fez o resultado logo no início do jogo e acabou. Depois ali o time só administrou o resultado, sem forçar tanto, sem acelerar, para justamente não acontecer esse desgaste físico. E aí depois, dia 20, ainda tem um Bavi. Então é torcer pra gente sobreviver sem sustos, sem eliminações, sem jogos vexatórios, né? Sem derrotas vexatórias por esse momento. É importante e acho que até necessário para que a gente chegue no dia 20 muito bem para o Clássico Bavi, que vai ser na Fonte Nova, depois de ter sobrevivido essa maratona de jogos fora de casa e de viagens também. Espero que isso também não atrapalhe novamente o Clássico
e que a gente consiga ter um desempenho satisfatório dessa vez e consiga o triunfo. É isso, meu povo, espero que vocês tenham assistido até aqui, muito obrigado se você assistiu até aqui o vídeo, não se esquece de deixar o teu gostei, não se esquece de se inscrever também se tu ainda não for inscrito, e é isso, meu povo, até o próximo vídeo que deve sair amanhã de pré-jogo contra o Ceará. Vamos projetar esse confronto, análise dos times, análise tática também, como a gente sempre faz aqui, obviamente de tentar adivinhar a escalação, porque o Ceni tá dificultando bastante nessa temporada, mas enfim, tentando fazer algumas leituras aqui e ali do que ele realmente está fazendo nos jogos, para que a gente consiga ter uma noção de quem deve ser os 11 iniciais dessa partida contra o Ceará. Muito obrigado, como eu falei para vocês, por assistir até aqui, e até o próximo vídeo. Valeu!